Amigas e amigos do Grande Prêmio, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento em que vocês estiverem aqui assistindo ao GP às 10 que abre essa semana do Grande Prêmio. É um prazer falar com todos vocês. Eu sou Fernando Silva, falo aqui diretamente de Sumaré, neste vídeo que abre a semana do GP de Portugal de Fórmula 1 e vem certamente à mente de muitos a questão: Lance Stroll está colocando Sebastian Vettel no bolso na Aston Martin? É isso mesmo, é isso mesmo. Lance Stroll tem feito um começo de temporada bem decente, levando em conta que o carro da Aston Martin hoje é bem diferente, está em um nível bem inferior ao que era da Racing Point na temporada passada, e ele tem se mostrado muito melhor que o Sebastian Vettel. Aliás, eu tenho a teoria de que o Lance Stroll está andando melhor, bem melhor que o Sebastian Vettel neste princípio de temporada. Eu acho que diz muito mais sobre a forma do Sebastian Vettel do que sobre o próprio Lance Stroll. Críticas à parte, até porque a gente já criticou muito o Lance Stroll em várias situações, mas justiça seja feita. Ele é um piloto, independente de ser filho do Lawrence Stroll, tem essa pecha de ele ser bilionário, de estar correndo na equipe do pai, mas ele faz um trabalho bem decente e é um piloto muito esforçado, né? Ele não mede esforços assim para buscar melhorar, para buscar atingir um nível bom, e há muito tempo já eu considero que o Stroll não é nem de longe um piloto ruim. Ruim é o Mazepin, ruim tantos outros pilotos que a Fórmula 1, pilotos pagantes que a Fórmula 1 já teve, ruim é Esteban Gutierrez, mas o Lance Stroll já fez muita coisa na Fórmula 1, mesmo ele fazendo parte do grid desde 2017, já fez pole position, já fez pódio. Então, assim, é um piloto que, mesmo tendo todos os recursos à mão, é um piloto que consegue mostrar serviço e se mostra muito útil também. Então, mérito ao Lance Stroll pelo trabalho que ele faz, como eu falei, muito dedicado, muito esforçado, e tudo isso tem se mostrado muito nítido neste princípio de temporada. Para colocar aqui alguns números lado a lado para refrescar a memória do nosso inscrito aqui no canal, na GPTV, sempre vale lembrar, o Stroll, nas duas primeiras corridas do campeonato, ou seja, GP do Bahrein e GP da Emília-Romanha, ele foi ao Q3, largou nas duas provas na 10ª colocação. No Bahrein, ele terminou em 10º lugar, e na Emília-Romanha, em Imola, ele terminou em 8º, e ainda foi punido, né? Ainda sofreu uma punição, senão ele certamente somaria mais alguns pontos na 7ª colocação. Então, nesse meio tempo, ele somou 5 pontos no campeonato. A Aston Martin, lembrando, tem um começo de campeonato muito mais difícil do que o da Racing Point, a da Mercedes Rosa, no ano passado, e isso motivou até um choro de perdedor, na minha opinião, do Otmar Szafnauer, pedindo mudanças no regulamento por considerar que a Aston Martin, por ter o conceito de rake mais baixo, aquele ângulo de inclinação dos carros mais baixo, assim como é a Mercedes, ele entende que, na comparação com os carros de rake mais alto, ele perde até 1 segundo por volta. Mas é só a segunda corrida do calendário, méritos para quem soube trabalhar melhor em cima das alterações do regulamento técnico, das mudanças no assoalho e tudo. Então, para mim, é um baita choro de perdedor. Mas, no meio disso tudo, o Stroll tem conseguido fazer um trabalho bem honesto com aquilo que tem às mãos e vem conseguindo pontuar nas duas provas do calendário, bem ou mal, mas ele está ali na zona de pontuação. Em contrapartida, o Sebastian Vettel vive um calvário que parece não ter fim, né? Desde os tempos de Ferrari. Eu já gravei aqui, eu não lembro se foi ao ar no começo do ano, no fim do ano passado, mas foi um vídeo em que apostei todas as minhas fichas no renascimento do Sebastian Vettel depois dos anos extremamente difíceis que ele teve na Ferrari, né? E para lembrar, o Vettel, nas duas primeiras corridas desse campeonato, teve uma vida muito complicada, muito complicada. Eu anotei aqui. Ele se classificou em 18º
no grid do GP do Bahrein, antepenúltimo, e largou em último porque na classificação ele cometeu um erro, uma infração ao acelerar durante o período de bandeiras amarelas, perdeu 5 posições no grid, ou seja, largou em último e terminou na 15ª colocação, ou seja, como diria Mauro César Pereira, pífio e patético, muito mal. Teve aquele envolvimento no acidente bizarro com o Esteban Ocon, acertou em cheio a traseira da Alpine do Ocon. Então, enfim, foi uma jornada totalmente esquecível. E aí, 3 semanas depois, em Imola, o Vettel voltou a ter um fim de semana muito sofrível. Na classificação, ele foi um pouquinho melhor, classificou-se em 13º no grid lá em Imola, mas aí ele teve problemas com o carro, largou do pit lane, e aí aquela corrida toda complicada, e olha que o Vettel é bom de chuva, hein? Mas ele nem sequer conseguiu se colocar ali entre os 10 primeiros e brigar por pontos em alguma situação da corrida. E aí, nas voltas finais, ele enfrentou problemas e aí abandonou a prova, não concluiu. Então, ou seja, Stroll tem 5 pontos no campeonato, o Vettel tem 0, o Lance Stroll colocando o Vettel no bolso nesse princípio de campeonato. E lembrando, né, o Vettel, falando em ritmo de classificação, o Vettel ele não vai ao Q3, isso somando a passagem dele pela Ferrari e agora pela Aston Martin, o Vettel não vai ao Q3 desde o GP da Inglaterra de 2020. Ou seja, são 15 corridas seguidas que o Vettel não vai ao Q3. Ou seja, uma situação muito complicada e que diz muito sobre a fase do tetracampeão. O Vettel é inegável, é um dos maiores pilotos da sua geração, figura em todas as estatísticas de performance. Você vai ver o Vettel entre os maiores campeões, vencedores, donos de pole position, voltas mais rápidas, pódios, vitórias, enfim. O Vettel vai estar sempre ali entre os 3, 5 primeiros. É um piloto que fez história na Fórmula 1. Mas a versão Vettel que a gente está vendo em 2021 ainda é muito aquém do que certamente todos nós esperamos do Vettel. É um grande cara, é um cara que pensa fora da caixa, tem posicionamentos muito legais e muito importantes, mas dentro da pista está devendo. O que muita gente tem falado, e até mesmo Sebastian Vettel entende no momento, é que ainda falta essa questão de se adaptar ao estilo de pilotagem que exige esse carro da Aston Martin. É diferente do Lance Stroll, que já está na equipe já desde 2019, conhece bem a tocada do carro, então para ele não tem o menor problema. É muito diferente para o Sebastian Vettel sair de um conceito de construção de carro como era o da Ferrari para Aston Martin, antiga Racing Point. É natural que cada piloto ele tenha as suas dificuldades para se adaptar. Foram pouquíssimos treinos nesse ano de pré-temporada, houve só 3 dias de testes, ou seja, praticamente não houve tempo. E lembrando que cada piloto, na verdade, teve 1 dia e meio de teste de pré-temporada. Então, e no simulador, o piloto não tem a real noção do comportamento do carro, como é na realidade ali na pista. E esse é um problema que não é só o Vettel que está sentindo. O próprio Carlos Sainz, que fez uma corrida muito decente lá em Imola, em que pese os erros ali, as rodadas no começo da prova, com a pista molhada, é o piloto que mostrou uma evolução, mas, por exemplo, em classificação ainda está devendo, ainda está bem atrás do Charles Leclerc. O Sérgio Pérez fez, pelo contrário, né, ele fez uma classificação exuberante, quase conquistou a pole position em Imola, ficou muito perto, mas a corrida ele andou muito mal, foi uma das grandes decepções do domingo, no GP da Emília-Romanha, e o Ricardo também tomou pau do Lando Norris, da McLaren, durante todo o fim de semana, Ricardo numa performance quase irreconhecível, a gente sempre espera mais de um piloto como o Ricardo, e ele continua devendo. Então, assim, e, claro, o Fernando Alonso também, bem longe de mostrar aquele velho Alonso, mas a gente também coloca na conta não só da adaptação à pilotagem do carro da Alpine, mas também aos 2 anos fora, isso também faz diferença. Parece que não, por mais que ele esteja em forma, por mais que ele diga
está em forma, faz toda a diferença. No caso do Sebastian Vettel, também dá para colocar na conta essa questão da adaptação, de o piloto ainda não está completamente encaixado à vontade ao carro. Ele disse que ainda sente a falta de confiança ao pilotar o carro, pelo menos acelerar em momentos que são mais cruciais, momentos em que ele exige mais e aí falta aquela confiança para dar algo mais. Então isso vem com o tempo, é natural que isso venha com o tempo, mesmo quando se trata de um piloto com todo o quilate, com toda a capacidade que tem o Sebastian Vettel, só que isso não pode servir de muleta por muito tempo, né? O piloto ele tem até um determinado momento para se considerar adaptado ao carro e aí depois conseguir entregar aquilo que é capaz. Isso vale para todos os pilotos que mudaram de equipe do ano passado para 2021 e o próprio Fernando Alonso também. Mas retrata fielmente como o Vettel está mal, como a fase do Vettel ela é tenebrosa. E eu não sei, honestamente, aonde é que vai ser o destino do heptacampeão depois dessa temporada, se essa sequência continuar. Eu quero saber de você, amiga e amigo do Grande Prêmio, qual a sua opinião sobre o Sebastian Vettel nesse princípio de temporada e se ele vai reagir, se ele vai conseguir superar o Lance Stroll. E outra pergunta também, é humilhante andar atrás do Lance Stroll ou o Stroll faz por merecer esse momento em que ele está à frente de um piloto tão grandioso quanto é o tetracampeão Sebastian Vettel? Então, desde já, comentem aqui, deixe o seu like gostoso aqui também, é sempre muito importante para nós, porque ajuda a espalhar o nosso vídeo. E clique aqui em Seja Membro, venha fazer parte do clube exclusivo de membros do Grande Prêmio. É um clube maravilhoso, com um grupo de assinantes que fala sobre esportes a motor o tempo todo, e não só esportes a motor, mas discussões sobre tudo, sobre música, sobre artes, comportamento, tudo, e tudo em altíssimo nível, né? O que é sempre muito importante. Então, vale a pena, venha com a gente que é sucesso, vocês não vão se arrepender. Fim de semana de GP de Portugal de Fórmula 1, GP da Espanha de MotoGP, e ainda tem a rodada dupla do Texas, da Indy, ou seja, e dentre tantas outras corridas e tantas outras atividades no esporte a motor. Então tem muito conteúdo nessa semana do Grande Prêmio, então digo a vocês, vem com a gente que é sucesso. Valeu demais, boa semana a todos, cuide-se bem, hein? Fundamental, cuide-se bem. Tamo junto, valeu demais, saudações.